E após muitos dias de calmaria nas pequenas cidades históricas mineiras, chegamos na capital Belo Horizonte e o contraste é surpreendente. BH, como é carinhosamente chamada pelos mineiros, é grande, barulhenta, moderna e com um trânsito meio caótico. Uma verdadeira metrópole com mais de 2 milhões de habitantes e que, apesar de toda a modernidade, ainda preserva belos prédios históricos, museus muito interessantes, parques, igrejas e um dos melhores mercados municipais do Brasil e do mundo. Nós vamos te dar dicas de hospedagem, de lugares para comer que impressionam pela variedade, pela localização ou pela decoração. Nessa incrível combinação do moderno com o antigo, vem com a gente conhecer o que tem para se fazer em BH. De Ouro Preto a Belo Horizonte são aproximadamente 100 quilômetros e 1 hora e 45 minutos de viagem, e a chegada em BH já surpreende com a quantidade de carros e caminhões trafegando, um sinal de que andar e estacionar por aqui não seria fácil e realmente não foi. Chegamos em BH, Belo Horizonte, e eu tava aqui conversando com esses dois moços muito simpáticos aqui. Eles estavam me contando que aqui no Circuito da Liberdade tem 16 prédios históricos, todos com entrada gratuita. Palácio da Liberdade, Palacete Dantas, tem Museu de Mineralogia, tem muita coisa para se fazer por aqui, para se conhecer. Eles vão ficar por aqui porque eles estavam esperando os outros amigos deles aqui, ó, que chegaram. E a gente vai seguir o nosso passeio então e vamos começar a fazer o Circuito da Liberdade para mostrar esses prédios históricos lindos aqui para vocês, que tem muito para oferecer, são muitos museus. O palácio, que eu tô doida para conhecer, que vai abrir só daqui a pouquinho. Então vamos lá passear com a gente por Belo Horizonte. Olha que bacana isso, gente. As pessoas deixam livros aqui para emprestar para outras. Eu estava sentada ali agora há pouco observando, veio uma menina aqui, deixou 2 livros e levou um. Que bacana, né? Que isso funcione ainda nos dias de hoje. E uma curiosidade para contar para vocês sobre BH é que ela é considerada a capital nacional dos botecos. Segundo registros, tem aproximadamente 14 mil bares e botecos aqui na cidade. Tem mais boteco aqui do que em qualquer outra cidade do Brasil. Ou seja, se você decidisse conhecer um bar por dia aqui em BH, você ia levar aproximadamente 40 anos para conhecer todos. A Praça da Liberdade foi projetada no final do século XIX para abrigar o centro administrativo do estado, com a construção das secretarias e do Palácio da Liberdade, que era sede e símbolo do governo. A inauguração da praça e dos seus prédios aconteceram em 1898 e tem sido palco de importantes acontecimentos políticos que marcaram a história de Minas Gerais e do Brasil. Na época da transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, pensou-se em construir a sede do governo em um local privilegiado. Do alto da atual Avenida João Pinheiro, o Palácio da Liberdade permitia vista panorâmica da recém-construída cidade. Em torno dele, outros edifícios sediavam as secretarias. Nas ruas ao redor da praça se mudou o alto escalão do funcionalismo público que veio de Ouro Preto. Por isso, o bairro em torno do edifício se chama Funcionários. A Praça da Liberdade se tornou um grande ponto turístico e cultural que preserva memórias e patrimônios que nos conectam ao passado de Belo Horizonte. Os prédios históricos que cercam essa bela praça formam o chamado Circuito da Liberdade, foram transformados em museus e todos têm entrada gratuita. Esse circuito foi criado em 2010, é o principal complexo cultural e turístico de Belo Horizonte e um dos principais circuitos culturais da América Latina. São prédios históricos belíssimos e com exposições muito interessantes, e vamos te mostrar alguns deles a partir de agora.
Esse aqui é o prédio da MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, e ele tem uma exposição bem interessante lá dentro, entrada gratuita também, assim como todos os prédios aqui do Complexo da Liberdade. Aqui na entrada do museu você também encontra uma loja e uma charmosa cafeteria, que funciona no mesmo horário de visitação do museu. Aqui a gente tem um totem interativo e é só clicar nos botões para saber mais sobre esses minerais. Este é um mineral secundário, ou seja, produto de intemperismo de rochas ricas em alumínio. O Museu MM Gerdau, Museu das Minas e dos Metais, é um museu de ciência e tecnologia que inaugurou em 2010 e desde 2013 é patrocinado pela Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço. O museu apresenta de forma lúdica e interativa a história da mineração e da metalurgia, com personagens que contam as histórias do estado, e apresenta a importância do metal para a humanidade, seu uso e sua evolução nas suas aplicações, e tem experiências muito interessantes, como uma balança para medir a quantidade de substâncias minerais no nosso corpo. O museu funciona num edifício histórico de 1897 e completou 127 anos em 2024. É carinhosamente conhecido como Prédio Rosa da Liberdade. Foi palco da inauguração da capital, Belo Horizonte, e das secretarias do governo de Minas na época. O prédio foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Eu estou impressionada, primeiro com a beleza do prédio, com a variedade do acervo deles e principalmente por ter acesso gratuito, gente. É um passeio imperdível para se fazer aqui no Circuito da Liberdade, é vir aqui conhecer o prédio da MM Gerdau. E o museu é todo interativo. Ó, aqui tem um sensor que você passa as mãos para virar a folha. Não precisa tocar. Ó. Eu mal cheguei, tô nas primeiras salas de exposição aqui, já tô impressionada com esse museu. Esse aqui, por exemplo, ó, é muito real, gente. Não dá nem para acreditar que essa pedra não tá aqui em cima. Gente, olha essa ilusão de ótica aqui, ó. Não dá a impressão que a pedra tá aqui em cima. Na verdade, ela não está. Quando você se aproxima, ó, ela tá lá dentro e ela parece estar aqui em cima. Não está, ó. Tá lá dentro, na verdade. Tá lá no fundo, ó. Muito interessante, é muito real. Esse espaço aqui se chama Chão de Estrelas, ó, e aqui tem algumas das pedras que a gente consegue ver. Andaluzita, aragonita, azurita, diamante, ouro, prata. Esse espaço aqui, gente, é bem interessante, olha, cheio de pedras ali, né, no chão ali. E esses microscópios, lunetas, não sei como se chamam aqui, você olha em cada um deles, aqui tem o nome, ó, tem ouro, diamante, vários tipos de pedras preciosas que você consegue ver perfeitamente olhando ali pelo aparelho. Olha o chão, aqui é cheio de pedras, ó. E aí em cada microscópio, luneta, não sei como chama isso aqui, tem o nome da pedra ali, ó. Tem muita excursão, né, de escola aqui também, claro, né, porque é um lugar interessantíssimo. Davi tá olhando uma pepita de ouro ali. Esse aqui é o diamante, ó, e o Davi tá impressionado ali. Aqui tem várias pedras preciosas em exposição, olha. Aqui são réplicas de diamante, olha que lindo. Olha que linda essa pedra de diamante.
pedras são todas numeradas, ó, e aqui em cima tem o nome de cada uma delas. Olha os carbonatos como são bonitos, super coloridinhos. Azurito. Olha que lindo esses minerais. Aletos, esses também bem coloridinhos. Essas daqui são as halitas, e eu tô lendo ali, ó, que esse mineral aqui a gente ingere todos os dias, no almoço, no jantar, até na pipoca. Esse daqui nada mais é do que o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha. Olha o tamanho dessa pedra aqui, desse quartzo, e eles têm também aqui, ó, gente, em braille, ó. Tem belas peças aqui nesse museu. Essa é uma albita com um quartzo fumê incrustado. Gente, olha esse anel aqui, que espetáculo. Eu acho que não vai dar para vocês lerem aí, mas aqui na plaquinha tá dizendo que é uma ametista de 100 quilates, estrela de ouro nobre e diamantes. Que lindo! Essas são as hematitas. Essa aqui é a famosa pirita, também conhecida como ouro de tolo. Ela é muito encontrada nas minas de ouro, né? E muito confundida com o ouro, porque ela é amarelinha, ou ela tem um brilho metálico também. E aí por isso ela foi apelidada de ouro de tolo. E aqui temos exposição de ouro, ó. No quartzo, uma réplica de uma barra de ouro. E 2 minérios de ouro ali no 3 e no 4. Esse aqui é o topázio imperial, ó. Ele é encontrado apenas aqui em Minas Gerais ainda. E ele tem várias tonalidades. Plataforma aqui promete dizer quanto eu tenho de metal no meu corpo. Vamos ver. Tomara que eles não façam a medição da gordura corporal também. 1.229 kg. Olha essa sala, que interessante, gente. Tô apaixonada por esse museu, sinceramente. Entramos na tabela periódica. É o segundo mineral mais abundante na Terra. Olha que linda essa sala também, gente. É um espaço mais surpreendente que o outro aqui. E agora vamos sair do MM Gerdau e conhecer outro belo prédio histórico, o Museu do Centro Cultural do Banco do Brasil. E hoje, além das exposições permanentes aqui do museu, tá tendo uma exposição do Ziraldo, do Menino Maluquinho. Inaugurado em 1930, o prédio do CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, tem 6 andares, estilo neoclássico, e ao todo são 8.000 metros quadrados abertos ao público, o que coloca o CCBB entre os maiores espaços culturais do Brasil.
O museu tem 1.200 metros quadrados de área para exposições, 2 salas de mostras permanentes, teatro com capacidade para mais de 260 lugares, sala multiuso e ambientes de convivência, lazer, alimentação e loja para comercialização de produtos culturais. Funciona de quarta a segunda, das 10 às 22 horas e é fechado apenas nas terças-feiras. Aqui tem uma exposição que ainda está sendo montada aqui, ó, na parte do meio, né, aqui central do museu. Olha, gente, aqui tem até óculos 3D para essa exposição. Olha que bacana, gente. Tem várias brincadeiras, vários brinquedos aqui, tudo interativo, ó. Davi hoje está se realizando. Ó, vamos pintar assim tinta. Escolhe uma cor. E pinta, ó. Pegar o amarelinho, clica e preenche. Que bonitinho! Aqui, ó, é o quebra-cabeça. A cabeça agora. Ai, não é esse? Eita, tem quantos? Aê! Aê! Sabia que o Ziraldo era mineiro? Por que todos os bons artistas são mineiros? Olha, tem uma sala gigante de quadrinhos aqui nessa exposição, muito bacana. Ó, pise firme e faça um barulho, vamos ver. Faz um teste. O outro. Tem 3 opções de cenários, ó. Vamos pegar o planeta. Troca lá de novo. Vai virando a cadeira, tá vendo? O que você tá vendo? Fala pra mim. Vai ver pra baixo. Vem pra baixo também. Mais. O que você tá vendo? Fala, Davi, tô curiosa. Ela assim vai ficar, né? Já vai ver daqui a pouco. E só para não te deixar curioso, nós fomos transportados para uma história em quadrinhos gigante, muito colorida e cheia de personagens criados pelo Ziraldo. E então nós chegamos na parte mais divertida da exposição, o pique-esconde. Pegou. Vai, você fica muito longe do painel. Pegou. Vai sim. Ah, não acredito que você perdeu ela. Ai. Cansado já? E no Salão Nobre você encontra uma exposição permanente com móveis e objetos de época. Gente, esses prédios são imensos, olha, e belíssimos, né? Esse aqui é o Memorial da Vale, ele tá temporariamente fechado agora para manutenção.
E o Museu de Minas Gerais aqui atrás de mim tá fechado. Vocês não imaginam como eu fico frustrada quando eu encontro esses lugares fechados. Principalmente esse aqui, que é uma homenagem ao povo mineiro, que conta, né, a história aqui do estado de Minas Gerais, de personagens marcantes que nasceram aqui, que conta lá desde o ciclo do ouro, toda a história. E eu queria muito conhecer, vai ter que ficar para uma próxima vez, infelizmente. O Palácio da Liberdade foi a sede e o símbolo do governo de Minas Gerais. Inaugurou em 1898. O estilo arquitetônico escolhido para a sede do governo da nova capital mineira foi o eclético, de influência francesa. A construção marca o esforço de negação ao período colonial e a todos os seus símbolos, como é o caso do barroco, estilo muito difundido na antiga capital mineira, Ouro Preto. A imponente escadaria foi fundida na Bélgica e trazida em blocos para o Brasil. Da França vieram os móveis, tapetes, cristais e até os talheres. A visitação no Palácio da Liberdade é gratuita e tem limite de pessoas por dia. É preciso fazer um cadastro na hora da visita. A visitação acontece de quarta a sexta, do meio-dia às 5h30 da tarde, com última entrada às 5 horas. Nos sábados, domingos e feriados, o museu abre das 10 da manhã às 5 da tarde, com a última entrada às 4h30. Não é permitido entrar com bolsas e mochilas, que devem ser guardadas no guarda-volumes. Também não é permitido tocar nas paredes, no mobiliário, nas obras e nos objetos em exposição. No segundo andar é obrigatório andar apenas sobre o tapete vermelho. We used to talk for hours, but now we don't do that anymore. We used to share our thoughts and dreams, but that was such a long time ago. Remember those days with joy in my heart. It's all that behind us now. Now all that I have. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, hypar ou deixar um comentário nele. Qualquer interação sua faz o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indica ele para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Se quiser ajuda para montar o seu roteiro, basta se tornar membro do canal e ter acesso direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Se quiser apenas apoiar o canal e nos ajudar a continuar viajando, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do ícone de coração chamado Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. Our memories of you and me, maybe that is for the best, 'cause you're not the same as you used to be. And maybe we've grown apart, maybe we weren't meant to be right from the start, but I remember those days with joy in my heart. It's all that behind us now.
quem quer se hospedar na área mais central da cidade, próximo ao Circuito da Liberdade, como nós fizemos, os melhores bairros para se hospedar são a Savassi, Funcionários e o bairro de Lourdes, que foi onde ficamos. E o hotel que escolhemos foi o Mercury Belo Horizonte Lourdes, e esse hotel nos surpreendeu pelo conforto e atendimento. Claro que ficando na região mais central e bem localizada, você vai pagar um pouco mais por isso, mas já posso garantir que valeu cada centavo, principalmente pelo café da manhã que eu vou te mostrar daqui a pouco. Nós pagamos R$ 493,50 por dia em quarto triplo, um total de R$ 987 por 2 diárias, porque conseguimos uma promoção pelo site. E fica a dica, faça o seu cadastro na Rede Accors pelo site para conseguir um desconto também. Lembrando que nesse hotel crianças até 12 anos não pagam, e os preços variam de acordo com a data que você vai viajar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer o seu cadastro e a sua reserva. Mas agora dá só uma olhada nesse café da manhã caprichado que é servido aqui no hotel. E confesso que fiquei até em dúvida se esse café estava mesmo incluído no valor da diária ou se eu teria que pagar a parte depois. Mas sim, ele está incluído. E depois de saber disso foi só alegria. Nem preciso dizer que acordava mais cedo para tomar o meu café da manhã com calma e aproveitar toda essa variedade. O café da manhã por aqui realmente é algo diferenciado e foi um dos melhores de toda a nossa viagem. O hotel está mais do que recomendado para sua estadia aqui em Belo Horizonte. Olha isso, gente. Depois não precisa nem almoçar, né? O café é um banquete. E numa cidade com tantos bares e restaurantes interessantes, depois de muita pesquisa, nós selecionamos alguns para mostrar para vocês. E hoje a gente vai começar pelo Tudo na Brasa BH, que tem um preço ótimo por tudo que eles oferecem. É uma churrascaria com rodízio também de pizzas, de sobremesas, de várias coisas incluídas que a gente vai mostrar para vocês em detalhes agora. O Tudo na Brasa BH é um pouco distante do nosso hotel. Foram 11 quilômetros, mas o local fez valer a pena cada quilômetro percorrido. É um restaurante que com certeza voltaríamos mais vezes. Eles oferecem rodízio de carnes, massas, pizzas doces e salgadas, risotos, hambúrguer, petiscos e comidas bem mineiras como feijão tropeiro e o clássico torresmo. Uma grande variedade de delícias e por um preço incrível. Quando fomos, pagamos apenas R$ 64,90 nesse rodízio. E apesar de muito espaçoso, o local costuma lotar. É bom fazer a sua reserva com antecedência e chegar cedo. O Tudo na Brasa também tem espaço kids para as crianças aproveitarem. Outros pontos muito famosos na cidade que você pode visitar e nós não fomos por falta de tempo é o Complexo da Pampulha, que tem um enorme lago e também é cercado por prédios históricos, que formam o conjunto arquitetônico que foi considerado Patrimônio Mundial pela Unesco. Próximo de BH, outro destino muito procurado é o Museu de Inhotim, considerado o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo, com quase 800 hectares de área, e fica na cidade de Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Outros locais que não conseguimos visitar, pois estavam fechados para a reforma, foi a Praça do Papa, na Praça Israel Pinheiro, que possui um belo mirante da cidade, e a Praça da Estação, onde se encontra o belo Museu de Artes e Ofícios, que funciona num prédio centenário na antiga estação de trem e mostra detalhes de várias profissões que fizeram parte da história do país. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho de BH com a gente, e no próximo vídeo vamos te levar para conhecer um dos melhores mercados municipais do mundo, uma das igrejas mais lindas de Minas Gerais, um parque cercado pela bela Serra do Curral e lugares muito interessantes para comer. Se inscreva no canal, ative o sininho, até o próximo vídeo e a próxima viagem.